Fala pessoal, então aqui de novo trazendo para vocês o Anel do Nibelungo, baseado no teatro musical aí, a ópera do Richard Wagner. Eu achei a princípio muito bonito, mais uma edição aí do Pipoca e Nanquim, que trata da história do Anel, né? Tipo o Senhor dos Anéis? Sim, tipo o Senhor dos Anéis. Só que aqui são os mitos nórdicos. Aqui, por exemplo, você vê a criação do mundo. Aqui tem o Voton, que na verdade nós sabemos por outras mitologias que a gente já viu em quadrinhos e em outras mídias, que é o Odin. Mostra ele perdendo o olho. E essa foi uma das coisas que eu achei mais interessantes, você descobrir aqui algumas coisas de origem. Por exemplo, esse pequenininho aqui, esse aqui é o Nibelungo. O Nibelungo é o povo dele. O nome dele é Alberich. Alguns dos nomes que tem aqui, quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Asgard, conhece. Vai reconhecer vários nomes aqui. Né? Tem a Hilda, né? Que seria a Brunilda. Tem o Siegfried. Tem o Alberich. Tem vários outros. Então aqui conta o quê? A história de como o Alberich desejou o ouro do Reno, que é o ouro dessas três sereias aqui, as donzelas do Reno. Ele roubou o ouro delas. Ele queria o amor delas e elas não queriam ele, porque ele é muito feio. E aí ele fez esse anel e amaldiçoou, né? Diz que quem tivesse o anel não seria feliz e quem não tivesse iria desejá-lo acima de qualquer coisa. Então esse anel tem um grande poder aí de influência no mundo. Aqui é o Logé. Logé eu comparo ao Loki, mas ele não é tão brincalhão quanto a lenda do Loki, não. Ele é um deus de fogo aqui. Ele ajuda o Voton, né? O Odin aí, em alguma parte da história. Então todo mundo fica afim, né, desse anel e tal, e lutam por ele, matam e morrem por ele. Então tem algumas coisas de Senhor dos Anéis que podem ter sido tiradas daqui. Mas com certeza isso aqui não é só criação da cabeça do Wagner, né? São lendas nórdicas que ele se baseou e fez a ópera e tal. Então aqui tem a origem de várias dessas coisas. A mais destacada, é claro, é a lenda do anel. Aqui você vai ver, por exemplo, que tem um dragão. Tem a luta do cara contra o dragão. Na luta ele consegue o anel. E isso a gente viu no Hobbit, né? A gente viu exatamente isso acontecendo no Hobbit. Aí tem os deuses. Tá aqui a parte que aparece a Valquíria, né? A Brunilda, para falar com o Voton. Então tem muita trama, tem morte, tem roubo, tem traição. Foi baseado aqui nas lendas nórdicas e a adaptação do P. Craig Russell durou originalmente 14 edições lá fora. E o Pipoca reuniu aqui nesse álbumzão gigante, que tem umas 500 páginas, mais ou menos. E assim, eu acho pesado, eu acho chato para estar carregando isso aqui para ler, eu acho meio difícil, certo? Mas se eles lançassem isso aqui em outro formato, separado, em 2 edições talvez, pode ser que não vendesse, porque por interessante e bonito que seja, não é o tipo de história que empolga, sabe? É uma história que tem um andamento lento. Se você não tiver assim mais interesse nas lendas ou não se maravilhar muito com a arte aqui, né, que o desenho dele é bastante bom e as cores são lindas, talvez você não fique muito afim desse material, né? Então, se não lançasse de uma vez, podia ser que não vendesse o que eles esperavam, né? Olha aqui a parte do Siegfried e o dragão, né? Aqui ele se suja com o sangue do dragão e começa a entender a voz dos bichos, né? Começa a entender os pássaros. Mais uma parte aqui do Volta. Agora, olha o visual dele. Se isso aqui não for o Gandalf e o Cinzento, eu não sei de onde é que o Tolkien tirou não, viu? Também tem algumas coisas aqui que lembram Game of Thrones. Tem um momento lá na frente que tem um rei, né? E tem uma caçada, e tem um javali. Quem viu a primeira temporada ou leu o primeiro livro lá do Game of Thrones sabe do que eu tô falando, né? Sobre o Robert Baratheon. Algumas pessoas podem talvez se decepcionar, né? Vendo que as obras que elas acham tão massa quanto O Senhor dos Anéis ou Game of Thrones tem algumas coisas que são super chupadas de outras histórias, mas é sempre assim, né?
Desde que o mundo é mundo, e os escritores eles fazem isso, eles reaproveitam ideias e dão a sua cara para elas, né? O importante é como eles aproveitam essas ideias. Se for bem feito, vai fazer muito sucesso. E o próprio Game of Thrones tem muita coisa baseada também em história verdadeira, né? História do mundo real, guerras entre famílias ricas e tal. Isso aqui também deve ter. Essa aqui é a última parte, né? Que é o Crepúsculo dos Deuses. Uma das coisas que eu achei interessante foi ouvir isso aqui. Ouvir realmente, porque eu estava lendo e escutando a ópera, né? O Nibelungo, enquanto eu lia, para entrar mais no clima e tal. Então, Crepúsculo dos Deuses é um nome bastante conhecido e legal. Outra coisa interessante é você procurar, depois que eu vi lá, o artista, né, responsável pelas imagens que aparecem na ópera que eu ouvi, foi pelo YouTube, que é o Arthur Rackham. É um artista muito legal que inspira a arte de algumas pessoas. E tem várias cenas aqui que foram inspiradas justamente nas artes do Rackham para essa história. Então, talvez até mais do que um álbum aqui do Pipoca, eu recomendo você conhecer o Arthur Rackham. Então tá aí o Anel do Nibelung, para quem queria saber como é por dentro. Como eu disse, a história é massa, só que ela é lenta, certo? Nem todo mundo vai achar isso aqui empolgante de ler, mas por outros aspectos, pela questão de você conhecer toda a história, né? Saber de onde vem todo o lance do Nibelungo e tal, é muito curioso, muito interessante e bonito. O Lovren Kizindierski, sei lá como é que fala o nome desse cara aqui, responsável pelas cores, fez coisas maravilhosas aqui. E o desenhista, né, o P. Craig Russell, também fez o roteiro aqui da coisa, ele se garantiu em muitos pontos. Aqui, por exemplo, logo de capa, você já vê que o cara se garante inclusive em design, ó, como ele te leva por toda a imagem. Começa aqui no Voton, passa aqui pelo Valhalla e tem a Brunilda, aí ele te puxa para cá, para a parte do anel, né, da história. Que envolve o Siegfried, envolve o Fafnir, o dragão que ele mata. A luz do anel aqui é sobre as damas do reino e elas todas sobre o mal aqui, né? Te traz para cá, para o Alberich e te leva aqui para o último inimigo da história, a lançazinha dele aqui. Então, um trabalho muito bonito, mas que pode não agradar a todos por alguns dos motivos que eu citei. Então é isso, o vídeo um pouco longo, mas também pelo tamanho da edição fica até difícil falar pouco dele. Então vai ficando por aqui, depois trago mais coisas para vocês verem aí, pessoal. Tirar as dúvidas se vale ou não comprar os materiais. Valeu!